Olá pessoal, eu sou o Sávio Gomes e hoje faremos a revisão de matemática referente ao quarto bimestre. Começaremos com a questão 1, diz: qual a probabilidade de tirar um ás ao retirar, ao acaso, uma carta do baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes, sendo elas copas, paus, ouros e espadas, sendo um ás para cada naipe. Então, obviamente, nosso assunto dessa questão é a questão de probabilidade. Podemos ver aqui do lado o nosso espaço amostral. Quando se trabalha com probabilidade, é muito importante entender o que é o espaço amostral. Espaço amostral é todos os possíveis resultados de um evento. Nesse caso, nosso evento se resume a um baralho de 52 cartas, aquele baralho comum. Então você pode observar, para quem não conhece, nós temos uma sequência numeral: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e algumas letras, J, Q e K, além do AS. Isso se repete 4 vezes, uma para cada naipe. O primeiro naipe, aquele símbolo, é o de espada. O segundo naipe, aquele de ouro, né, o segundo vermelho. Depois temos as de paus e, por último, a de copas. Podemos perceber que eu destaquei ali na imagem também os 4 ás, né? Cada um de um naipe. Então, para resolver esse tipo de problema, é bem simples. Probabilidade é uma divisão do número de casos favoráveis pelo resultados possíveis, que é o nosso espaço amostral. Então, veja só. Podemos ver na imagem que a gente precisa retirar um ás do símbolo A. E tem 4 ás, né? Uma de paus, uma de ouro, de copas e de espadas. Então, o nosso evento A, nós temos o evento ás, nós temos 4 unidades, né? 4 ás. E nosso espaço amostral, se formos contar, 52 cartas. Então, para calcular, basta fazer a probabilidade de sair um evento, uma carta ás, é número de casos favoráveis, no caso 4, porque temos 4 ás, dividido para 52. Ao fazer essa divisão, obtemos a probabilidade, né? Caso você queira expressar isso em percentual, basta multiplicar esse resultado por 100. Tá? Normalmente, esse valor será dado entre 0 e 1. Tá? 0 representando um evento não provável e 1 um evento provável, 100% de acontecer. Né? Para resolvermos essa divisão, se você preferir fazer essa simplificação por 2, ou diretamente por 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. 52 dividido para 2, 26. Percebemos que ambos são par. Podemos continuar fazendo a simplificação por 2. 2 dividido para 2 dá 1. E 26 dividido para 2 dá 13. Ao fazer essa divisão, vamos notar que vai ser 0,0769. Aproximadamente. Como eu falei, esse resultado será obtido entre 0 e 1. Para transformar esse valor em porcentagem, basta multiplicar isso aqui por 100. Ou seja, fazer a movimentação da vírgula 2 casas à direita, resultando em 7,69%, que é uma melhor leitura quando se fala de probabilidade. Então, resumindo, numa carta de 50, num baralho de 52 cartas, a chance de você tirar um ás de qualquer naipe é 7,69%. Vamos à questão 2. A questão 2 diz o seguinte: ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Vejamos. Deixa eu limpar o meu quadro. Primeiro passo: entender o nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral? É os possíveis resultados de um evento.
Nesse caso, o nosso evento é jogar um dado. Então, qual a probabilidade de obter um número ímpar voltado para cima? Então, vamos ver. O nosso espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados. Então, quando você lança um dado de 6 faces, nós temos as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos elementos teremos aqui? Obviamente, fica fácil de contar. Temos 6 possíveis resultados. Então, o nosso número de elementos do espaço amostral é 6. Quem é o conjunto de elementos favoráveis? Nós queremos apenas os números ímpares. Então, olhando para o nosso espaço amostral, quem deles são números ímpares? É o 1, o 3 e o 5. Uma quantidade de 3 elementos, né? Então, calcular a probabilidade disso, basta fazer o número de elementos favoráveis, no caso nós temos 3, dividido pelo número de espaços amostrais. Nós temos 6. Ao dividir isso, podemos simplificar. Podemos ir direto para 3. 3 dividido para 3 dá 1. 6 dividido para 3 dá 2. 1 dividido para 2 é 0,5. Transformando isso em porcentagem, basta multiplicar por 100, ou seja, movimentar a vírgula 2 casas à direita, isso dá 50%. Então, ao lançar um dado comum de 6 faces, a probabilidade de cair um número ímpar é 50%. Vamos à questão 3. A questão 3 diz o seguinte: em uma urna com 15 bolas enumeradas de 1 a 15, retira-se uma bola ao caso e vê-se que o número é maior que 6. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Vamos lá. Enquanto eu limpo o quadro, nós temos que entender de novo o nosso espaço amostral, os nossos possíveis resultados. Então, nós temos duas situações. Não devemos confundir. No início da cena, nós temos 15 bolas, enumeradas de 1 a 15. Especificamente, nosso espaço amostral seria exatamente essas bolas de 1 a 15, 15 bolas. Porém, ao retirar uma bola, foi percebido que essa bola seria um número maior que 6. Então, o nosso espaço amostral se deve tomar partido do movimento da primeira retirada de bola. Então, o nosso espaço amostral, nesse caso, espaço amostral, são as bolas de números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Esse é o nosso espaço amostral, não da primeira situação, de 1 a 15. Tá? E sim, a gente deve considerar o nosso espaço amostral a partir da retirada da primeira bola, onde ele diz que a primeira bola que foi retirada é com certeza um número maior que 6. Temos aqui todos os números maiores que 6. Se formos contar, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas. 9 bolas maiores que 6. Então, a partir desse espaço amostral, vamos verificar quem são os possíveis resultados favoráveis. E a questão quer que esse número, essa bola seja retirada, seja múltiplo de 3. Então, nossos resultados favoráveis são as bolas múltiplas de 3 maiores que 6. Então, olhando para o nosso espaço amostral, quem são as bolas, os números múltiplos de 3? Se você tem dúvida o que são múltiplos, basta recorrer à nossa tabuada. Né? O que são múltiplos de 3? São números que são multiplicados por outro número junto com 3. Então, veja só. 3 vezes 0 é 0. 0 é múltiplo de 3. 3 vezes 1, que é 3. Então, 3 também é múltiplo de 3.
O 6, que é 3 vezes 2, o 9, que é 3 vezes 3, o 12, que é 3 vezes 4, e assim sucessivamente. Então, podemos notar que o 9 é múltiplo de 3, que é 3 vezes 3. O 12 é múltiplo de 3, que é 3 vezes 4. E também temos o 15, que é 3 vezes 5. Então, nós temos aqui 3 bolas maiores que 6, que são múltiplos de 3. Então, basta calcular a nossa probabilidade. Números favoráveis, temos 3, dividido pela a quantidade de números do espaço amostral, no caso, 9. Vamos simplificar aqui por 3 e aqui por 3. 3 dividido para 3 dá 1. E 9 dividido para 3 dá 3. 1 dividido para 3 vai dar 0,333, ou seja, uma dízima periódica. Para representar esse número em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então vai dar 33,3% aproximadamente. Então, nessa situação, sabendo que a primeira bola retirada foi maior que 6, a probabilidade de ser um número múltiplo de 3 é 33,3%. Vamos para a questão 4. Dois dados usuais e não viciados são lançados. Sabe-se que os números observados são ímpares. Então, qual a probabilidade de que a soma deles seja 8? Vamos lá. Vamos entender de novo, quando se fala de probabilidade, temos que sempre entender quem é o nosso espaço amostral. Então, o nosso evento aqui é o lançamento de dois dados comuns de 6 faces. Então, o nosso espaço amostral vai ser um pouquinho maior nessa situação, mas a gente tem que satisfazer todos os possíveis resultados. Então, nosso espaço amostral, vamos começar assim, ó. Vou fixar o primeiro dado sempre caindo em 1, face 1. Então, face 1, o outro dado também pode cair face 1. Pode cair 1 em 1. Ainda fixando o primeiro dado, esse primeiro dado em 1, pode ser 1 em 2. Podemos ter 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5 e 1 em 6. Isso fixando o primeiro dado, sempre caindo na face 1. 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, 1 em 6. Faremos isso agora, repetidas vezes, agora com a face 2. Fixando o primeiro dado caindo na face 2, pode ser que caia face 2, face 1. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Fixando o primeiro dado caindo em 3. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5 e 3 e 6. Para quem já entendeu a dinâmica, já pode fazer a contagem do seu espaço amostral direto. Mas aqui eu vou terminar para sermos bem didáticos. Fixando o primeiro dado caindo em 4, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. Fixando o primeiro dado caindo em 5, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6. E por último, fixando o primeiro dado caindo em 6. 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 e, por fim, 6 e 6. Então, está aqui todos os possíveis resultados.
Se formos contar, nós temos 6 na horizontal e 6 na vertical. E 6 vezes 6 são 36 possíveis resultados. Mas calma, isso aqui é só o nosso espaço amostral, todos os possíveis resultados. O que a questão quer é qual a probabilidade de que a soma deles seja 8, sabendo que ao lançar dois dados, as faces voltadas para cima são ímpares, tá? Então vamos reconhecer quais são os resultados favoráveis. Vou marcar até de outra cor para a gente não confundir. Por exemplo, nós temos aqui a face 1 e 1. São dois números ímpares, porém a soma deles não é 8. Então esse resultado não é favorável para a gente, vou desmarcá-lo. Então foi só um exemplo. Então nós temos que caçar esses números ímpares, cuja soma é 8. Então 1 e 1 não vai ser, inclusive quando tiver 1 é impossível de ser, né? Porque no máximo vai ter 1 e 6 e 1 mais 6 seria 7, né? Embora 6 seja um número par. Vamos caçar aqui no 2. 2 é um número par, né? Nessa segunda fileira, o primeiro dado sempre vai cair em 2. Então, como o 2 é par, não interessa para a gente, porque a gente está atrás de dois números ímpares. Vamos aqui para a linha 3, onde o primeiro dado está fixado na face 3, um número ímpar. 3 e 1 não dá 8. 3 e 2, 2 é par. 3 e 3 dá 6. 3 e 4 dá 7, 4 é par. Porém, 3 e 5 são dois números ímpares que resulta em 8. Então, esse resultado é favorável. Na linha 4, 4 é par. Não interessa essa fileira para a gente. Vamos para outro número ímpar, que é 5 e 1, dois números ímpares, porém a soma dá 6. 5 e 2, 2 é par. 5 e 3 dá 8. E somente, né? Na última linha, 6 é um número par. Então, nós temos só apenas dois números favoráveis, né? Dois resultados favoráveis, que é 3 e 5 e 5 e 3. Então, calcular a probabilidade disso, basta fazer números favoráveis dividido pelo número do nosso espaço amostral, a quantidade de espaço amostral, 36. Simplificando isso daqui por 2 e por 2, 36 dividido para 2 dá 1. Aliás, 2 dividido para 2 dá 1, perdão, e 36 dividido para 2 dá 18. Ao dividirmos, nós vamos obter o número 0,0, perdão, 5, 5, 5 e assim vai. Uma dízima. Então, para representar isso em porcentagem, basta multiplicar isso aqui por 100, vai dar 5,55% aproximadamente, né? Então, nas condições que forem impostas na questão, né, retirar dois números ímpares e cuja soma seja 8, é 5,55% de chance de acontecer. Vamos para a questão 5, de quantas maneiras diferentes podemos escrever um número de 3 algarismos. E agora a gente já entra no assunto de análise combinatória. Bom, na análise combinatória, nós vimos em sala que podemos resolver qualquer questão usando o princípio multiplicativo, aquele conceito intuitivo de resolver problemas de contagem. Então, análise combinatória são técnicas que te ajudam a resolver esses problemas de contagem, que envolvem contagem. Bom, no princípio multiplicativo também vamos trabalhar com as possibilidades. Veja só, nós queremos saber de quantas maneiras diferentes podemos escrever um número de 3 algarismos. O que são números de 3 algarismos? Por exemplo, 123 é um número de 3 algarismos. Podemos ter também números repetidos. 122, repetindo os números, já que a minha questão não me restringiu dessa possibilidade. Bom, veja só. Então, vamos abrir 3 espacinhos. Por que 3 espacinhos? Porque nós temos que formar números de 3 algarismos. Então, unidade, dezena e centena.
Na centena, nós temos um problema, uma restrição oculta. Veja só, quantos números a gente pode escrever aqui? Os números disponíveis são eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se formos contar quantos números temos aqui, nós temos 10 números, né? Na centena, nesse tipo de problema, nós temos uma restrição oculta. Por exemplo, não podemos contar o zero como uma possibilidade. Por quê? Porque se a gente tiver um zero na frente, 0,13 não é um número de 3 algarismos, é o famoso zero à esquerda. Ele não te serve para nada. Então, na verdade, se você usar o zero na frente, não é um número de 3 algarismos, e sim um número de 2 algarismos. Então, nesses casos, analisando a questão, nós temos apenas 9 números disponíveis, de 1 a 9, aqui para centena. Então, eu coloco aqui a quantidade. Então, se são 9 números que eu posso usar, 9 é a quantidade. Já aqui no meio, na dezena, eu posso usar qualquer um desses números, inclusive o próprio zero. Então, se eu posso usar qualquer um desses números, nós temos 10 números disponíveis. Por último, também não temos restrição na casa das unidades. Podemos, inclusive, também usar o zero. Se são 10 números, 10 é o número que eu tenho que colocar aqui. Isso é o princípio multiplicativo, onde eu avalio as possibilidades e multiplico tudo no final. Multiplicando tudo isso, 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Então, há 900 maneiras diferentes de escrever um número de 3 algarismos. Já na questão 6, temos uma pequena palavra que vai mudar todo o sentido da nossa questão. De quantas maneiras diferentes podemos escrever um número de 3 algarismos distintos. Tá? Essa palavra vai me restringir mais uma vez. Veja só. O que quer dizer distintos? Distintos quer dizer diferentes. Ou seja, nesse caso, não podemos repetir os números. Então, se, por exemplo, na questão 5, a gente poderia ter o número 122, perceba que repetimos o 2 duas vezes. Esse caso já não é possível na questão 6, já que devemos ter algarismos distintos, algarismos que não se repetem. Tá? Então, na questão 6, de novo, vamos abrir 3 espacinhos, porque são números de 3 algarismos. Temos novamente os números de 0 a 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Total de 10 números para poder usar. Assim como fizemos na questão 5, também temos uma restrição aqui na casa das centenas, onde o zero não pode ser incluído nessa contagem. Então, eu só posso usar os números de 1 a 9. Então, eu tenho 9 números que posso usar. Bom, mas veja só. Se temos 9 disponíveis, nós devemos escolher um para cá. Ao escolher um para cá, sobra 8, teoricamente. Mas quem eu posso usar aqui no meio, que não estava incluso nessa primeira? O zero. O zero não estava incluso nessa contagem. Então, eu tenho 8 números mais o zero, o que torna essa possibilidade 9 números. Já na última opção, nós temos 9 disponíveis. Vai ser escolhido um para cá. Vai me restar apenas 8 números para escolher. Então, multiplicando isso, 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 8 vai dar 648 maneiras de escrever números de 3 algarismos distintos. Tá? Distintos. Bom, iremos para a questão 7. De quantas maneiras diferentes podemos escrever um número de par de 3 algarismos? Então, percebam que são questões bem parecidas. Uma palavra pode mudar todo o teu resultado.
Então agora nós temos uma palavra diferente, que é a palavra par. Então a gente quer que esse número que a gente vai formar seja um número par. Bom, qual é a condição para a gente saber se o número é par ou ímpar? Qual é a condição para a gente saber a paridade desse número? Bom, para a gente saber se o número é par, independente da quantidade de números que ele tenha, basta que o último número seja um número par. Então a gente tem que tomar muito cuidado agora restringindo a casa das unidades, né? O último número. Então, de novo, 3 espacinhos. Devemos formar números de 3 algarismos. Então, veja só. Vamos começar aqui por nossa restrição, o último número. Nós teríamos 10 números disponíveis, de 0 a 9. Porém, esse último número tem que ser um número par. Então, quem são aqui os números pares? 0 é um número par, o 2, o 4, o 6 e o 8. Nós temos 5 números pares. Então, para esse número todo ser um número par, basta que o último número seja um número par. Então, eu tenho que garantir isso. Para garantir isso, eu só posso usar 5 possibilidades. Exatamente esses números pares. 0, 2, 4, 6 e o 8. 5 números. Aqui no meio não temos restrição, mas aqui no início nós temos sim uma restrição, né? Onde o 0 não pode ser incluso aqui. Tá? Então, se o 0 não pode ser incluso, de novo, de 1 a 9, nós temos 9 números. Aqui não importa se ele é par ou se ele é ímpar. O que importa é que é o último número. Tá bom? Bom, percebam que na questão ele não colocou a palavra distintos. Se ele não colocou as palavras distintos, eu tenho essa possibilidade de repetir os números. Então, aqui no meio, tanto faz qual o número vai ser, não influencia em nada. Então, como eu posso repetir os números, eu posso usar qualquer um deles. 10 números. 10 números, tá bom? Então, nessa multiplicação nós temos 9 vezes 10 vai dar 90, 90 vezes 5 vai dar 450 maneiras. 450 maneiras. Na questão 8, nós temos um problema de anagramas. Quantos anagramas tem as palavras escola e banana? Veja só. Vou apagar o nosso quadro. O que são anagramas? Anagramas é um jogo de palavras onde você troca as letras de uma palavra de lugar. E no final, essa palavra pode ter sentido ou não. Às vezes, nem legível ela é. Então, por exemplo, escola. Escola. Nós temos 6 letras. Um exemplo de anagrama, por exemplo, é lacose, onde eu troquei as letras de lugar e formei uma nova palavra. Eu só não devo contar isso como um anagrama quando eu formo a mesma palavra. Nesse caso, como não temos letras repetidas, não teremos problema algum. Veja só. Então, quantas anagramas, quantas manipulações dessas letras a gente pode fazer e formar palavras diferentes? Esse é o nosso problema, tá bom? Bom, como não temos letras repetidas, vamos usar o princípio multiplicativo, como são 6 letras, 6 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacinhos. Veja só. Não temos nenhuma restrição, a gente pode trocar as letras de como achar melhor. Como são 6 letras, ao fazer a primeira escolha de letra, aqui para a primeira letra que vamos escolher, nós temos 6 letras disponíveis, qualquer uma delas. Então, eu posso escolher qualquer uma delas. 6 letras. Bom, dessas 6, vai ser escolhida uma para ficar aqui. Vai me restar apenas 5 letras para escolher na segunda. Dessas 5, eu vou escolher uma, vai me restar 4. Dessas 4, vou escolher uma, vai me restar 3. Dessas 3, vou escolher uma, vai me restar 2. E dessas 2, vai me restar uma apenas. Tá bom?
Isso usando o princípio multiplicativo, onde entra a parte do fatorial. Tá? O que é fatorial? Fatorial é uma operação matemática que tem esse símbolo aqui, ó, um sinal de exclamação, onde diz, por exemplo, o que é 6 fatorial? 6 fatorial é a multiplicação desse número, no caso 6, com todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo isso, vai dar 720, que inclusive é o nosso resultado. Exemplo, nós temos 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 120, tá? 120. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 24. E assim sucessivamente, tá bom? Então, veja só. A quantidade de anagramas da palavra escola é 720. Então, há 720 maneiras de manipularmos essas letras e formar palavras diferentes, palavras que fazem sentido ou não, tá bom? E aí, onde a gente já entra na parte do fatorial, vai ser fundamental para a gente resolver a segunda parte desse problema, tá? Então, fatorial é um número com sinal de exclamação, que significa fatorial, ele multiplicado com todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, como a palavra escola não tem nenhuma letra repetida, são 6 letras, basta fazer 6 fatorial. E aí eu tenho um problema resolvido. Se a palavra fosse 5 letras e nenhuma delas fosse repetidas, seria 5 fatorial. Se fosse 4 letras e nenhuma delas repetidas, seria 4 fatorial. E assim eu resolvo o problema. Beleza? Agora, a segunda parte desse problema, nós temos a palavra banana. Banana. Bom, nós temos bastantes letras repetidas. Qual o problema disso? Imagina só. Eu vou substituir aqui, ó. Vou fazer de outra cor. Palavra banana. Então, nós temos dois N's que se repete. Dois N's que se repete. Vamos trocar apenas esses N's de lugar, tá? Esse N azul vem para cá e o N vermelho vem para o lado onde está o azul, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Deixar o espacinho. Então a gente trocou apenas os N's de lugar, como exemplo. Bom, ao trocar somente os N's de lugar, nós formamos a mesma palavra, banana e banana. Então, isso daqui não é considerado um anagrama, não pode ser contado, porque ao manipular eu formei a mesma palavra. Então, isso aqui não é um anagrama. Esse é o problema de termos letras repetidas, tá bom? Então, para resolver esse problema de contagem, como a palavra banana também tem 6 letras, basicamente eu deveria fazer 6 fatorial. Só que ao fazer isso, eu estou contando aquelas situações que eu acabei de expor, onde ao manipular letras, teremos a mesma palavra. Para retirar a contagem excessiva de anagramas, basta que a gente divida pela quantidade de repetições também fatorial. Por exemplo, o N se repete 2 vezes, então eu tenho que dividir por 2 fatorial. Professor, mas o A também se repete mais de uma vez. Então, também devemos retirar a contagem excessiva das repetições do A. O A se repete 3 vezes, então também tenho que dividir por 3 fatorial. Tá? Esse 2 é a quantidade que o N se repete e esse 3 é a quantidade que o A se repete, ambos também em fatorial. Tá bom? Como é que a gente vai resolver isso? Bom, o fatorial tem essa propriedade. Eu posso abrir o fatorial até onde eu achar necessário. Então, por exemplo, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial.
Professor, por que o senhor parou aqui? 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E se a gente for prestar atenção, é exatamente a continuação do 3 fatorial, do 6 fatorial, perdão. Então não tem problema eu pausar a nossa abertura do fatorial, desde que eu, no último número que eu pausei, coloque o símbolo de fatorial. Isso não tem problema. Na verdade, a gente está fazendo isso de propósito, porque aqui embaixo também aparece o 3 fatorial. Bom, sabemos também que qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, 3 fatorial, que não é 3, tá? 3 fatorial é 6. Então, esse 3 fatorial dividido para 3 fatorial resulta em 1. 1. O resultado dessa divisão é 1. Temos aqui também, por exemplo, 6 dividido para 2 fatorial. 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. Então, 6 dividido para 2 vai dar 3, que é o resultado dessa divisão. Então, sobrou apenas esses números aqui. O resultado dessa divisão, que é 3 vezes o 5, vezes o 4, vezes o resultado dessa divisão, que é 1. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 1, 60. Né? Então, olha a diferença. A palavra escola, onde não temos nenhuma letra repetida, seria 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720 anagramas. Já a palavra banana, que também tem 6 letras, porém, muitas letras repetidas, também seria 6 fatorial, só que eu tenho que excluir as repetições. 2 fatorial dos 2n's, 3 fatorial dos 3a's. Fazendo as operações aritméticas, 6 dividido para 2 fatorial dá 3, e 3 fatorial dividido para 3 fatorial dá 1. Sobra apenas esses números, 3 vezes 5 vezes 4 vezes 1, que vai dar 60. Então, embora tenha a mesma quantidade de letras, aqui na palavra banana com repetição, a palavra banana tem apenas 60 anagramas. Questão 9. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Onde o pódio é composto de primeiro, segundo e terceiro lugar. Bom, nessa última fase da nossa revisão, além de usar o princípio multiplicativo, como eu falei, o princípio multiplicativo ele resolve qualquer questão de análise combinatória. Porém, existem algumas fórmulas que você pode usar como ferramenta. Então, ou você usa as fórmulas para resolver a questão, ou você utiliza o princípio multiplicativo. A primeira fórmula a gente viu agora na questão anterior, que foi a questão das permutações, dos anagramas. Basta fazer a quantidade de elementos fatorial. E para a questão 9 e 10, nós vamos utilizar as fórmulas de combinação, tá? Combinação, onde diz que a combinação de n elementos escolhidos R a R vai ser n fatorial dividido para n menos o R fatorial vezes o R fatorial. Já no arranjo são duas fórmulas apenas, combinação e arranjo. Arranjo de n elementos escolhidos R a R vai ser n fatorial dividido para n menos o R fatorial. Professor, que n e que r é esse? N sempre vai ser a quantidade de elementos que você está trabalhando. É o total. R é a quantidade de escolhas que você tem que fazer, tá bom? Tanto aqui em combinação quanto em arranjo. Percebam até que a fórmula é bem parecida. A única diferença é que na combinação nós temos esse R fatorial a mais, tá bom? Qual é a diferença de um para o outro? O que não for combinação, obviamente vai ser arranjo. O que não for arranjo, obviamente vai ser combinação. A diferença de um para o outro é que na combinação a ordem dos elementos não importa.
não importa. E no arranjo, a ordem importa. Então, antes de a gente resolver esse problema, só para a gente ver a diferença de um para o outro na prática. Por exemplo, o João vai viajar e no guarda-roupa dele tem disponível nove camisas. Tá? Dentro dessas 9, ele se planejou para levar apenas 4. Veja só. Então, nós temos 9 camisas e o João tem que escolher apenas 4 delas. Tá? 4 escolhas. Então, quem seria o nosso N? N é o 9 e R, que é a quantidade de escolha, seria 4. Beleza. Vamos ver se a ordem vai mudar ou não. Dentre dessas 4 escolhas, vamos supor que ele escolheu uma camisa verde, uma preta, uma rosa e uma azul. Essa foi a escolha de João para poder viajar. Vamos pegar essas mesmas camisas e colocar de ordem diferente de escolha. Percebam que aqui o João escolheu verde primeiro, preta em segundo, rosa em terceiro, azul em quarto. Se a gente inverter a ordem, se, por exemplo, colocar rosa em primeira, verde em segunda, azul e preto. Então, essa a gente só inverteu a ordem. Agora eu pergunto para vocês. Ao viajar, o João vai ter na mala essas camisas aqui, ó, verde, preta, rosa e azul. Na segunda opção aqui, ó, percebam que são as mesmas camisas. Será que isso vai influenciar na viagem do João? Vocês concordam comigo que dentro da mala dele vai ter exatamente as mesmas camisas, não importando a ordem? Então, essa é uma situação clássica onde a ordem não importa. Tanto faz se ele tiver escolhido verde primeiro, preto em segunda, rosa em terceiro, azul em quarto. Como inverter essa ordem? Já que são as mesmas camisas, não importando a ordem. De novo, ele vai ter disponíveis essas mesmas camisas. Então, nesse caso aqui, não importa a ordem. E se não importa a ordem, a gente vai utilizar essa fórmula de combinação. Tá? Professor, e quando a ordem importa? Veja só, imagina em uma sala de aula, 10 alunos se candidataram para ser líder e vice-líder da turma. Né? Então, 10 alunos se candidataram a ser líder e vice-líder. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, líder e vice-líder. Então, 10 alunos para 2 cargos, tá bom? Obviamente, o nosso total é o N e a quantidade de escolhas é o R, né? N é 10, R é 2, porque são 2 cargos. Como é que vai ser essa votação? O mais votado vai ser o líder e o segundo mais votado será considerado o vice-líder. Então, imagina, nessa situação, o mais votado foi o Pedro, dentro desses 10, e o segundo mais votado foi a Maria. Será que se a gente inverter essa ordem, vai ter um resultado diferente? Então, se, por exemplo, na segunda situação aqui, ó, onde temos a mais votada, a Maria, e o segundo mais votado, o Pedro. Será que isso interfere? Será que a alteração da ordem, a mudança da ordem, muda o resultado final? Nesse caso, sim, né? Porque o primeiro mais votado será o líder e o segundo mais votado, o vice-líder. Ao inverter essa ordem, também invertemos os cargos. Então, nesse caso, é um exemplo clássico onde a ordem importa. E se a ordem importa, isso daqui é um problema de arranjo e devemos usar essa fórmula para calcular de quantas maneiras diferentes são possíveis de fazer essa escolha, tá bom?
Então, com esse conhecimento em mente, sabendo a diferença entre combinação e arranjo, podemos resolver a questão 9. Então, de quantas maneiras diferentes poderá ser formado o pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar, tendo apenas 8 jogadores. Tá? Então, nesse caso, nós temos N, que é 8 jogadores, e temos que fazer uma quantidade de escolhas, ou seja, o R, de 3 jogadores. Professor, a ordem importa ou não? Então, obviamente, nesse caso, a ordem vai importar. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Se você inverter a ordem, o pódio muda. Então, se a ordem importa, nós temos um problema de arranjo, tá bom? Então, basta fazer assim, ó. É um arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Então, vai ser 8 fatorial dividido para 8 menos o 3 fatorial. É a nossa fórmula. Primeiro, devemos resolver o que está dentro do parênteses. Então, 8 menos 3, 8 fatorial. E aqui embaixo, 8 menos 3 dá 5 fatorial. Então, vamos abrir esse fatorial até o 5 de propósito. Então, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Pausei aqui, porque embaixo também tem 5 fatorial. E o número dividido para ele mesmo, o resultado é 1. Me resta apenas esses números aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1. Multiplicando tudo isso, vamos ter 6 vezes 7, 42, e 42 vezes 8, vamos ter aqui que o arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3 vai ser 336 maneiras diferentes de poder fazer isso, tá? De poder fazer essa escolha. Já na questão 10, quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos de uma turma? Então, veja só. Enquanto eu limpo o nosso quadro, ao escolher 4 alunos, essa escolha desses 4 alunos não importa a ordem. É a mesma situação das camisas. Então, se escolher o João, o Pedro, Maria e o José, não importa a ordem dessa escolha. Se você escolheu essas mesmas pessoas, a comissão vai ser exatamente igual, né? Então, nesse caso, o nosso N vai ser 20 alunos e a nossa escolha são 4 alunos. Como a ordem não importa, será um problema de combinação. Então, nós teremos uma combinação de 20 tomados 4 a 4. Então, vai ser 20 fatorial dividido para 20 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses, 20 menos 4, vamos ter 16 fatorial vezes 4 fatorial. Então, a combinação de 20 tomados 4 a 4 vai ser, vamos abrir esse 20 até o 16, né? Então vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial. Aqui embaixo, 16 fatorial dividido vezes, na verdade, vezes o 4 fatorial. Um número dividido para ele mesmo vai dar 1, fizemos isso de propósito. Percebam que aqui não é 4, tá? Então, por exemplo, se você dividir 20 para 4, vai dar 5, mas aqui não é 4, aqui é 4 fatorial. Lembrando que esse 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu for fazer alguma divisão, tem que ser na abertura desse 4 fatorial. Então, por exemplo, 20 dividido para 4 vai dar 5. Por exemplo, 18 dividido para 3 vai dar 6. E as simplificações acabaram. Vamos fazer
os cálculos que restaram. Então, nós temos 5 vezes 19, vezes 6, vezes 17, vezes 1. Tudo isso dividido para esse 2 aqui. Tudo isso vai dar 5 vezes 19, vezes 6, vezes 17, vezes 1. 9.690 dividido por 2. Então, a combinação de 20 elementos escolhidos 4 a 4 vai ser 4.845 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Bom, com isso, encerramos nossa revisão com os assuntos de probabilidade e análise combinatória, que são assuntos que compõem a prova do terceiro ano do ensino médio. Já os alunos do segundo ano, a prova será composta apenas pelo assunto de análise combinatória. Boa sorte a todos e até mais.